Eclesiastes 5, acharei. Gente, que benção com tudo das mulheres, né? Amém. Glória a Deus. Foi muito bom. Tem que fazer mais vezes. Para deixar os irmãos descansar, desartesanados, senão não dá, não. Deve não, Maria. Glória a Deus por isso. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, olha o que está escrito aí, pessoal. Acharam? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É isso? Pastor, o que significa isso? É porque às vezes a pessoa vem para a igreja, a pessoa não tem para. Não estou falando pé, não. A mente da pessoa às vezes está ocupada. A pessoa está na igreja, mas a cabeça está pensando em outra coisa. E amanhã eu tenho que não sei de onde, não sei o quê. Você tem que desligar disso. Eu acabei de falar que eu tenho que resolver um negócio, eu já esqueci, agora eu estou ligada aqui na palavra. Entendeu? Aí depois, lá para frente, eu lembro o que eu tenho que fazer. Porque não dá para você prestar atenção na palavra com a mente ocupada em outra coisa. A palavra de Deus você tem que prestar atenção, é como se fosse uma escola. Você tem que parar, quietinho e prestar bem atenção. E diz que você se distrai, você perdeu aquela parte. Às vezes aquela parte é o que Deus queria falar com você. Entendeu como é que funciona? Então a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando para a gente ser abençoado. Amém? Eu, quando vou ouvir a palavra de Deus, eu presto muita atenção. Deus está falando comigo ali naquela palavra. Então eu fico depois tendo cuidado de não esquecer o que eu ouvi. Toda hora eu medito um pouquinho, toda hora eu para não esquecer. Entendeu? Então, ele está falando aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir, não é isso? A ouvir, do que oferecer sacrifício de tolo. Hoje não sabe o que faz mal. Pastor, o que é um sacrifício de tolo? Aí eu venho de casa, troco de roupa, né? Acordo mais cedinho, me arrumo todo, deixo a pia cheia de louça para lavar quando eu voltar, entendeu? Aí vem às pressas para a igreja, aí chego lá, eu não consigo ouvir o que Deus está falando, não consigo prestar atenção. Quer dizer, eu fiz sacrifício de tolo, eu vim longe no sol, voltar no sol e vir vazio, voltar vazio. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Glória a Deus. E outra coisa, gente, a nossa família é liberta? É uma promessa que Deus fez? Sim. Mas a gente tem que cair dentro, pessoal. Não é assim, igual muitas pessoas pensam, não, de qualquer maneira, você faz uma hora. Outra coisa, presta bem atenção. Tem coisas que às vezes o pastor e a pastora estão falando hoje. A gente não entende, a gente só vai entender daqui, vamos botar assim, se eu entender daqui 3 anos que eu vou ser abençoado. Aí você vai falar, poxa, o pastor está falando assim um tempão, agora que eu estou prestando atenção no que ela está falando. A gente que tem família, a gente precisa participar da campanha de libertação, pessoal. Senão você está lidando com nem o pastor pregou lá, você está lidando com um demônio dentro de casa e não sabe. Porque você não participa de uma campanha de libertação. Às vezes você não sabe o peso que ela tem, só quando você para. Aí daqui a pouco você vai começar a ver umas coisas dentro de casa que o diabo está voltando. Você está entendendo? Desde as igrejas primitivas, volta lá atrás, nas igrejas antigas, lá que você vai ver que toda igreja tinha culto de libertação. Agora você não participa, a culpa não é do pastor nem de Deus, não. A gente está fazendo a campanha de libertação. Você que não está participando, aí você os bichinhos vão começando a voltar. E às vezes, você sem visão espiritual já até voltou e você não está vendo, porque ele disfarça.
disfarça. Tu viu aquele jovem que estava na igreja, que batizou, fez homenagem para a mãe dentro da igreja, depois esfaqueou a mãe dele? O diabo estava ali. Ela só não viu, porque ela também não buscava muito a Deus, ele não tem visão espiritual. O endemoniado gadareno, quando Jesus chegou lá, ele adorou Jesus. Ah, Senhor, se fosse outro, se Jesus fosse bobinho, ia acreditar. O cara bonzinho, todo mundo dizendo, falando mal do cara, o cara tão maneirinho, adorou e tudo. Mas era o diabo, que tinha uma legião de demônio dele. Mas Jesus viu que Jesus tinha visão espiritual. Então, uma coisa que meu pastor prega muito lá, às vezes a pessoa não dá muita bola para isso. Vigia, você tem que participar de uma campanha de libertação. Aí você não está vendo. O perigo é quando o diabo fica disfarçado. Quando ele se explode, não, você já viu ele. O perigo é quando ele fica disfarçado. Que disfarçadamente ele pode aprontar uma com você e você, meu Deus usou o pastor para falar, usou o pastor e eu não ouvi. Que nem o pastor estava falando lá, que ele recebeu um pedido de oração de uma criança que pegou a faca e tentou se matar, uma criança. Eu também já recebi pedido de oração. Uma criança de 10 anos, ela só não se matou na escola porque a professora chegou na hora. Quem é que estava naquela criança? Gente, presta atenção. Outra coisa que a irmã Carmen pregou aqui ontem é que a gente fala, as pessoas não dão muita bola. E é a mais pura verdade. Cuidado que o diabo pode estar dentro da tua casa, trabalhando embaixo dos seus olhos, você não está vendo, através de telefone, celular, internet. O diabo está pegando jovens assim. Eu estava contando para a Natasha ali, eu até tirei a foto. Essa reportagem está até aqui no meu celular, que eu ia postar, mas também correria, depois eu nem postei, para dar um alerta pessoal. A menina de 6 anos, não sei se vocês viram isso, ela ficava deitada o tempo todo na caminha dela lá. Aí houve uma denúncia lá, um negócio assim, o conselho tutelar foi lá pegar ela. Pegou ela e pegou o celular. Ela ficava deitada, mostrou a caminha dela, ela ficava o dia todo deitada. O celular da menina cheio de pornografia. Ela ficava o dia todo vendo pornografia ali. 6 anos de criança. Ela era viciada em pornografia. Que é isso? Gente, vocês estão pensando que o diabo não usa criança? Vocês estão muito enganados. Estão muito enganados. Essas crianças que eles falam aí que é, como é que é? Imperativo, como é que é o outro nome? Autista, que quer tudo, que dá crise. Isso aí, irmão, é um nome que o diabo inventou, entendeu? Para poder minimizar, disfarçar a manifestação dele, porque quem entende espiritualmente falando, desculpa, a gente não está querendo ofender ninguém, a gente está falando a verdade. Mas um pastor, uma pessoa que entende, sabe o que nós estamos manifestando. Agride mãe, agride pai, dá tapa na cara, morde, isso é demônio. Só que o diabo tinha que botar um nome, um álibi, uma desculpa para ele agir ali. Aí vai crescer desse jeito, a pessoa não procura uma igreja, não procura uma campanha de libertação, daqui a pouco a criança pega uma faca e se mata, mata alguém dentro de casa. Ah, matou porque é imperativo. Não, pelo amor de Deus. Quem vem para roubar, matar e destruir? Já. A gente tem que parar de massagear Satanás, irmão, e vir para a igreja buscar Jesus para libertar a família, senão fica difícil. Se não tirar o bicho dali, ele vai ficar, uma hora ele manifesta para uma loucura. Entendeu? Põe fogo na casa. É uma coisa séria. Igual aquela criança, lembra daquela menina? Não sei se você lembra. Que os avós, acho que os avós que tirou o celular dela, ela botou fogo na casa, tiveram que tirar os avós, todo mundo pela janela. Então, aquilo era o quê? Entendeu? E outro dia eu estava pregando o seguinte aqui: Deus não tem
preste atenção nisso, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Pastor, o que significa isso? Se o Jesus voltar hoje, vai eu e toda a minha família. Não, irmão, preste atenção, é crer no Senhor Jesus Cristo, você tem que despertar para isso. E será salvo por tu e a tua casa. Jesus, ele tem que salvar os seus filhos e a sua família. Você vai orando a Deus, vai buscando a Deus, você tem que buscar a Deus sério, que é para Jesus ir convertendo os seus filhos, filha, parentes, seus virem para a igreja buscar Jesus. A salvação é individual, entendeu? Crer no Senhor Jesus Cristo, porque se você começar a buscar Deus, Deus vai trabalhar lá no coração dele, para eles vir, mas eles têm que vir, porque se Jesus chegar e de repente, eu sou uma pessoa de Jesus, o meu filho e minha filha não é, e aí, está longe de Deus, está em pecado, eu vou e eles não vão, gente, isso é sério, entendeu? Por isso que é importante a campanha da libertação. Porque se o filho, a filha, o parente ainda não vem, por mais bonitinho que seja, minha filha é tão linda, meu filho é tão bonitinho, mas tem demônio ali, cara. É ele que não deixa a pessoa vir para a igreja. Tem demônio ali, pode ter certeza que tem. A hora que não tiver mais, ele mesmo vai, não, vamos. Porque Deus tem que trazer. Porque é para quando Jesus vier, aquela pessoa ser salva. Então tem gente que às vezes não entende, não é um pacote não, tá, gente? Eu creio em Jesus, se eu morrer vai todo mundo. Não. Se tiver pessoas da minha família em pecado, eu não estou buscando a Deus, eu tenho que buscar a Deus, crer em Deus, fazer campanha, buscar tudo direitinho, que é para aquela pessoa vir. É assim que Deus salva, não é? Vou levar, vamos supor assim, vocês não são não, tá? Isso não, estou dando um exemplo. Vai levar a galinha, os pintinhos tudo. Não é assim não, entendeu? Você tem que orar a Deus, buscar a Deus, crer em Deus, para o teu parente começar a se interessar e vir. Estão entendendo? Sim ou não? Onde a palavra de Deus diz que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, seu filho, sua filha, seu parente, eles têm que se tornar filhos mesmo de Deus, eles têm que se converter para subir para a glória. Meu marido, eu precisei lutar muito, só Deus sabe as batalhas que eu tive para o meu marido se converter. Ele foi embora salvo? Foi, mas foi pelejo. Mas ele foi embora salvo. Jesus foi transformando. Quando Jesus deixou preparadinho, Jesus pegou. Não foi assim não. Foi pecado, só porque eu sou pastora, está salvo. Não é assim não. Não funciona desse jeito. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha sofrido tanto aqui pelos parentes dele. Não viu isso na Bíblia, não? O apóstolo Paulo teve muita, ele tinha muita tristeza pela conversão dos parentes dele segundo a carne. Luta que ele teve para a família dele se converter. Entendeu? Se fosse assim, não precisava ficar preocupado. Tá bom, já sou o apóstolo Paulo, minha família está dando salvo, não. Eu que sou pastor, eu tenho uma batalha pela minha família, gente. Eu vejo aquela que está doendo, que vai doer, meu Deus, tem que sair do bebê, se morrer assim. Não é porque eu sou pastora que eles estão salvos, entendeu? É isso que eu estou falando, tem que buscar Deus sério. E a salvação não é. Você não pode ficar em cima do muro, aquela frieza, não. Você tem que pegar firme com Deus. Entendeu? Participar de uma campanha séria de libertação. Te falar, às vezes eu escuto cada coisa que o diabo faz. Você nem acredita. Melhor nem falar. Vamos lá para o livro de Atos. Tem que buscar a Deus, tem que ir para a igreja, para libertar o marido, para libertar a esposa, para libertar os filhos, tem que aprender com Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas graças a
Deus, eu já aprendo muito. Mas, irmão, a campanha de libertação não é só aprender, não. Isso é uma quebra de maldição. Quando você está passando aqui no caminho santo, você está representando a sua família. Entendeu? Você está representando a sua família. Aí você não vem, a maldição fica, a inveja pega, a praga pega, e aí você fala, entendeu? Você não está sempre quebrando aquilo ali, ó. Eu vou te falar, eu não passo aí no caminho santo, porque hoje eu estou pregando aqui, mas sempre passei no caminho santo lá no pastor, sempre levei água, sabonete para casa, e passava lá no caminho santo, fotografia, é cheio de coisa, peça de roupa, sempre foi assim, entendeu? Porque se a gente não fizer, se a gente não usar, que nem a irmã Carmen falou, as armas que nós temos, o diabo vai vencendo, vai só tirando. Ele é terrível, porque tem tanta gente lá fora, mas ele tem sede na nossa família, nossos filhos. E o sonho dele, vocês que têm menino aí, o sonho deles é botar filhos de vocês para se prostituir, filho no tráfico, para ele usar. O sonho dele é ele. Entendeu? Porque ele não pode. Se eu buscando a Deus, ele fica impedido. Mas ele fica babando de longe. Entendeu? Aí vê aquele lobo se babando? Ele fica babando. Você vai pegar aquela ovelhinha ali. É sério. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Deus abençoe aí, mãe. A paz do Senhor e Natália. Deus abençoe a Natália Gomes. A família aí, em nome de Jesus, do João. Glória a Deus. Lá no livro de Atos, pessoal. Preste atenção nessa palavra aqui. Por isso que amém, irmão. Glória a Deus. Deus é fiel. A minha mãe veio aqui para o culto ontem. Aí estava sentindo o pezinho dela melhor. Aí eu fiz uma oração para ela antes dela ir. Aqui, não foi, rapaz? Aí ela chegou em casa toda feliz. Meu Deus, eu cheguei em casa sentindo dor nenhuma, nada. Amém, glória a Deus. Agora ela está dizendo, aconteceu aquilo ontem, hoje eu estou andando normal. Glória a Deus, amém. Então, pessoal, preste bem atenção. O apóstolo Paulo, ele fez tanta viagem, ele não parava. E por isso que chamavam de atleta cristão, né? Ele não parava disso. Cara, porque ele não casou, ele trabalhou para Jesus. Não? Atleta cristão, para cima e para baixo. Servindo aqui. Pode falar, mas esse cara deve descer de coroinha, descer de pedrinha na coroa dele lá em cima. Não? Esse aqui ganhou o troféu de atleta cristão lá em cima. Ai, Jesus. A gente olha para você. É claro que a gente se esforçando para fazer a obra de Deus, mas a gente olha para esses caras aqui, dá até uma invejinha santa. Ai, Jesus. Peraí que eu estou caçando aqui hoje, ai, meu Jesus.
Eu gosto muito de ler as histórias de Paulo. Cada aventura. Amém, mãe. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é muito bom. Glória a Deus. Ela falou que tirou aquela veia, tirou tudo, ela está curada, está tudo normal. Glória a Deus. Então, o que acontece? Presta bem atenção, pessoal. Natasha, tá com seu celular aí? Tu me empresta, por favor. O apóstolo Paulo é cada aventura na vida dele, não te falar não, hein? Amém. Deus abençoe. Ele descia do cesto. Era perseguido, tadinha. O apóstolo Paulo, a vida dele era uma aventura. Em Atos, estava aqui pertinho, é Atos 27. É Atos 27, pessoal. Glória a Deus. Amém. E você, Cida, como é que tá? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Né, dona Maria? Presta bem atenção, pessoal. Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. Acharam? 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. O Paulo, aqui é mais uma aventura de Paulo aqui. Paulo estava preso, estava como prisioneiro. Às vezes tem coisas que acontecem na vida do cristão que você não entende. Como assim, pastor, você não entende? Que tudo está no controle de Deus. Porque na mente daqueles homens, eles tinham Paulo como prisioneiro. Estava levando ele lá, um lugar lá para outro lugar lá para o cárcere, não é isso? Mas já era um plano de Deus que Paulo chegasse até lá, entendeu? Nada está fora do controle. Na verdade, eles estavam ajudando a concluir o plano de Deus. É igual o José. José, quando os irmãos dele pegou ele e vendeu para o Egito, eles estavam crentes que estavam se livrando do José. Mas na verdade estavam ajudando Deus, entendeu? Eles estavam ajudando a concluir o plano de Deus na vida de José. Então José tinha que se virar governador no Egito. Era lá que era o propósito de Deus. Então, às vezes,
Você pensa até que, não é possível, mas o que está acontecendo? Mas todas as coisas operam para o bem dos que amam a Deus. Então, estava o crente que estava levando Paulo como prisioneiro, estava, mas já era um propósito de Deus, já que Deus tinha um trono com Paulo naquele lugar onde ele ia. Mas ele estava ali como prisioneiro. Então, o que aconteceu? Embarcando nós em um navio adrametino, partimos navegando pelos lugares da costa da Síria. E estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir aos seus amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tem horas que o vento é contrário. Quer ver? Você já tentou varrer um quintal, uma coisa, sei lá, na rua com vento contrário? O que acontece? O que você faz? O que você faz para varrer com vento contrário? Não faz nada, não? Uma vez eu estava varrendo aqui, o vento estava ao contrário, eu varria para lá, as folhas voavam para cá. Sabe o que eu fiz? Então tá bom, vou pegar você agora. Fui lá para o canto, comecei a varrer para o lado do vento. Agora o vento vai me ajudar, vai, agora eu vou nas folhinhas. Ué, é uma saída, né? Falei, a época, olha só, para não me atrapalhar, nem fui para lá. Tem que varrer para o lado do vento. E o vento levando as folhinhas, agora sim, agora a gente está andando igual. Ai, Jesus. Então, o vento ali era o contrário. E o vento contrário é um problema no mar. Aí você rema, troço. Entendeu? O vento era contrário. Mas as folhas dá para você fazer isso. No mar não dá, porque senão tu vai voltar tudo. Entendeu? Vai lá para o lado do vento, não sabe nem para onde o vento está indo, vai ficar muito complicado. O vento era o contrário. Então, ele disse aqui, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirna, na Lícia, e achando ali o centurião navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Síria, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos baixo de Creta junto a Salmona, e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo era degostado. Vamos dar uma paradinha aqui. Eles estavam navegando tranquilo, de repente começou a vir aquele vento contrário. Às vezes na nossa vida acontece isso, você está indo tão bem, de repente do nada começa a acontecer um destroço, o inimigo começa a querer se levantar, uma tempestade na sua vida. Às vezes essa tempestade é no seu casamento, às vezes essa tempestade é na sua família, às vezes até em você mesmo. Você entendeu? Nas suas emoções, porque nós
que somos cristãos, nós não podemos ser levados pelas nossas emoções, nós temos que ser guiados pela fé. Às vezes você não está com vontade de orar, mas você precisa orar. Está entendendo? Não estou com muita vontade na igreja, mas você precisa ir na igreja. Nós não somos guiados pelas nossas vontades. E às vezes o inimigo tenta se levantar com problema, alguma coisa na sua vida, na sua família, sua prosperidade, sei lá, entendeu? E Deus, Ele sempre usa alguém para falar com você, para te dar um conselho, para te dar uma direção, para você não ficar perdido no meio do caminho. Mas o erro é quando a gente não ouve a pessoa. Estão entendendo direitinho? Cuidado você não perder a palavra. Lembra que a gente começou a falar aqui quando chegou. E o inimigo faz de tudo para a pessoa não ouvir. Então, o que acontece? Ele vai fazer de tudo para você não ouvir o conselho daquela pessoa. Talvez vai ficar botando até defeito na pessoa. Você não vai ouvir essa pessoa, a pessoa não sabe nem falar direito. Isso aí é um pé de chinelo, vou botar mais ou menos assim, entendeu? Cuidado para você não perder a palavra, pessoal. Lembra que a gente falou aqui quando começou? Cuidado, o inimigo vai distrair você de tudo que você não ouvir, você perder a tua bênção. Então ele faz tudo para você não ouvir. Por quê? O Paulo era um prisioneiro, mas ele era um homem de Deus. Entendeu? E o Paulo, quando viu que as coisas, a navegação estava ficando perigosa, que eles estavam correndo um risco lá, que podia acontecer alguma coisa ruim, o Paulo foi lá tentar avisar eles. Entendeu? Porque muitas das vezes Deus já te avisa você antes, que é para você não cair naquela armadilha. Como o Pedro, né? Pedro, Jesus não falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Já avisou antes. Às vezes Deus está falando para você ter cuidado com uma amizade, às vezes você confia demais. E tem gente, presta bem atenção, que já foi enrolada a primeira vez, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, continua confiando. Já foi enrolado 2 vezes, continua confiando. Um dia desse uma pessoa me ligou, e aí já foi várias vezes que a pessoa foi enganada. E eu falei para a pessoa, mas por que você continua levando as pessoas para dentro da tua casa? Está entendendo? Porque a pessoa não aprende. Você vai continuar levando qualquer pessoa para dentro da sua casa, vai continuar confiando, as pessoas vão continuar te enganando. Você tem que vigiar, gente. Não é assim. Você tem que ver direitinho. Às vezes, nós temos uma unção dos santos, e às vezes a unção fala com você, não fala com nada com essa pessoa. Não comenta isso da tua vida, não comenta os teus planos. Você vai lá e tu conta tudo da tua vida. Aí daqui a pouco a pessoa dá um jeitinho de te enganar de algum jeito. Aí você vai reclamar com Deus, mas Deus avisou, gente. Deus, Ele não vai pular na frente da pessoa: você não vai enganar essa pessoa, sai daí. Não é isso não, Ele vai te avisar com quem você anda, quem você está confiando, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que a gente não andar segundo o conselho do ímpio, né? E nem andar no caminho dos pecadores. Aí você está vendo que aquela pessoa ali, ela não é muito confiável. E está você falando da tua vida, está você contando da tua vida. Você tem que parar com isso, pessoal. Fala da vida de Jesus, aí vai ser bom. Você está evangelizando, está ajudando a pessoa. Nem todo mundo quer ver o seu bem, não. Tem uns espíritos pesados aí que você fala na sua vida, eles estão com inveja, chateado, e querer ver você mal, ou ele está. Então você fica, não fala. Aprenda a confiar em Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão pedir a santidade. E às vezes você comenta com a pessoa pensando que a pessoa vai te ajudar, né? Vai te atrapalhar. A pessoa não te ajuda e não te atrapalha. Sim ou não? Poxa.
poxa, estou com umas continhas aí para me pagar aí, mas não estou conseguindo pagar, tá, esse mês ficou apertado. Aí você vai lá para ver se a pessoa vai conseguir te ajudar a pagar direito. Nada. Ainda vai te chamar a atenção ainda. Também você tem que se controlar melhor, só que gastando aí. Aí daqui a pouco todo mundo está sabendo que você está com aquela dívida para pagar. Não te ajudou, te atrapalhou sua vida. Você está entendendo? Se a pessoa fosse pagar a tua conta, tudo bem. Não vai pagar, ela vai falar mal de você por trás. Você está devendo. Ih, não é mal caloteiro. Está amarrado com Jesus, né? Você não é. Mas o diabo vai usar ele. Então, às vezes Deus está falando para você vigiar. Quem você deixa entrar na sua casa, quem você fica falando, tem pessoa que fala demais, com essa cabeça, não chega na mão da pessoa. Lembra do Zacarias? Zacarias, Deus teve que deixar ele mudo, para a bênção chegar na mão dele, porque ele falava demais, tem gente que fala demais. Aí você vai falar para pessoas, que a pessoa está rindo na tua frente, mas está doida para ver o teu mal. Ela não está querendo te ajudar. Entendeu? Mas infelizmente tem pessoas que vêm na igreja, ouvem, mas a pessoa não aprende, a pessoa é uma pessoa meio desobediente com Deus. Deus está falando para você não fazer, você vai lá e faz. Deus está falando para você não contar, você vai lá e conta. Quer dizer, Deus quer abençoar, mas não consegue, porque a pessoa não obedece. Sim ou não? Você acaba perdendo a sua bênção. Eu já perdi bênção. Estava assim, na portinha. Eu perdi porque eu falei demais. E Deus falou, te avisei. Você não ouviu, vou falar demais. Entendeu, gente? Aprenda a ter sabedoria com Deus, igual ontem, né? Aprenda a ter sabedoria. Pastor, o que é aprender? É que você chegar na igreja, Deus está falando com você, bota em prática o que Deus está falando, pessoal. Para com esse negócio de ficar falando da sua vida para todo mundo. Fala não. Fala com Deus, ou com o seu pastor, com a sua pastora, pessoa que você sabe, para orar por você, vai te ajudar em oração. É igual a mulher uma vez veio falar comigo que ela estava querendo comprar um negócio na casa dela, que ela estava passando mau sufoco, que ela estava precisando daquilo ali. Ei, pastor, mas eu já estou muito tempo precisando comprar isso. Eu falei, no nome de Jesus, eu estou profetizando que isso vai chegar na tua casa. E aí eu desliguei o telefone, orei a Deus, Deus, provei esse negocinho para ela lá. Depois, passou menos de um mês, ela me ligou, pastora, graças a Deus, está chegando da loja, está chegando o que eu pedi. É uma bênção, porque eu jamais vou orar para o seu mal, ou querer nada seu, Deus me livre, entendeu? Mas tem gente que não é assim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus não é desse jeito, entendeu? Diferente. A não ser que seja aquelas pessoas doutrinárias lá, que nem o Espírito Santo não é, ela acha que é bem complicado. Mas se a pessoa é de Deus mesmo, ela não vai ter esse pensamento. Mas tem gente que tem. Tem gente que é um espírito na inveja, está no coração da pessoa, a pessoa está doida para te ver mal. E você está lá confiando na pessoa, não conta tudo. Você vai lá e conta tudo. Vigia, pessoal. Deixa o diabo tirar nada seu, bênção nenhuma sua. O negócio é entre você e Deus. Entendeu? Eu as minhas coisas contadas com quem eu falo. Só pessoa de muita minha confiança, que eu sei que pessoas que querem o meu bem. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, vamos lá. 10, né? Dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, não é isso? E com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Presta bem atenção. O Paulo, que era um homem de Deus, ele tinha visão espiritual, ele já estava avisando o povo, cuidado,
Entendeu? É onde Deus usa o pastor lá, pastor para avisar você. Cuidado com essa amizade, cuidado com esse relacionamento. Às vezes tem relacionamento que não é de Deus, a pessoa fica insistindo ali e depois vai dar ruim. Entendeu? A gente fica triste. Até Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim ou não? É triste você ver uma pessoa ali, jovem, morta, morto. Mas, gente, a gente tem que levar em conta que Deus não deixa ninguém partir desse mundo inocente. Todos são evangelizados antes. Então, às vezes, tem muitas jovens, os jovens, que às vezes são vítimas desse, mulheres, né, são vítimas desse, como é, feminicídio, só que já avisaram ela. Às vezes Deus usou o pai, usou a mãe, usou um parente, usou um pastor. Não, toma conta da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, Jesus me ama. E acabou morto. Deus ia pular ali na frente e impedir o assassinato? Não, mas ele tentou impedir avisando. Deus avisa. Deus avisa. Mas às vezes a pessoa finge que não ouviu, não quer saber, vai fazer o quê? Ele não vai forçar. É igual aqui, ele usou Paulo para avisar. Às vezes Deus também avisa de uma amizade, cuidado com essa amizade, a pessoa insiste. Aí depois a pessoa faz um troço ruim com você, meu Deus, mas Deus te avisou, você não aceitou, você, entendeu? Sim ou não? Aquela amizade que não é de Deus, todo dia vai na tua casa, Deus não vai arrancar ela de lá não. Quem tem que tirar ela de lá é você. Ele só vai te avisar que essa amizade está errada. Que isso está te fazendo mal, que está atrapalhando as suas bênçãos. Agora quem vai ter que tirar ela de lá é você, não é Deus não. Entendeu? E se eu não tirar, ela vai continuar lá, mas se ela atrapalhar a sua vida, você não vai botar a culpa em Deus. Deus te avisou. Sim ou não? Deus avisou. Deus, quando chamou Gideão para vencer uma batalha, ele já falou logo, vai lá e manda logo os medrosos, os covardes embora. E esses daí, se ficar no meio, vai te atrapalhar, hein? Era até capaz de desentregar Gideão. Está aqui comigo. Porque ele já era medroso. Botasse uma espada na frente deles, falava tudo. Está ali, o outro está escondido aqui. Entendeu? Depois mandou ele lá provar os outros lá para ver quem era vigilante. Quem era distraído e quem era vigilante. Porque os distraídos também ia atrapalhar. Ia acabar pegando ele. E por pegar ele, ia acabar entregando os outros. Quanto que tinha? 32 mil, né? De 32 mil, só ficou 300 homens no Gideão. Os 300 que ficou, foi selecionado, eram corajosos, era vigilantes, não ia atrapalhar ele, ia somar. Porque tem amizade, pessoal, que Deus tira porque vai atrapalhar você não está entendendo ele. Não vai somar, não vai te ajudar. Agora tem aqueles que é selecionado, que nem os 300 do Gideão, que venceu junto com o Gideão. Aquele dali estava preparado para andar com o Gideão. E eles eram obedientes. Os 300 de Gideão eram obedientes. Não podia ter ninguém desobediente ali, senão ia atrapalhar. Fulano, vai, acende a tocha. Não, melhor a tocha apagada, ia atrapalhar eles. Entendeu? Aperta a buzina. Não dava ali, ia atrapalhar. Eles tinham que ser obedientes. Por que eles foram obedientes? Porque Gideão ele falou assim: do jeito que eu olhem para mim, do jeito que eu fizer, vocês vão me imitar. E eles foram imitar certinho, na hora certinha, eles tocaram a buzina, deram o grito de vitória lá e venceram aquela batalha. Então, até para vencer a batalha junto com você, tem as pessoas certas, pessoal. Tem pessoas que Deus afasta, mas não é maldade não, é porque aquela pessoa não está preparada.
ela não está no mesmo nível espiritual que você, ela vai te atrapalhar, vai falar derrota, vai ficar profetizando errado. Tem gente que vai na tua casa e fica profetizando errado o tempo todo. Entendeu? Aí começa a falar um montão de derrota na tua casa. Depois vai embora e derrota fica tudo lá. Você sente dor de cabeça, você estava alegre, acabou até sua alegria. Entendeu? E o problema dos outros? O problema dos outros, só se for para você orar. Cuidado para você não carregar carga que não é sua. Entendeu? Porque se alguém vem me falar, o Getúlio, como se fosse a esposa, né? O Getúlio está brigando comigo todo dia me xingando. Marido, né? Meu marido todo dia me xinga. Eu tenho que pegar isso e levar a Deus, porque Deus pode resolver o problema deles. Não adianta eu ir lá na casa da Toninha. Cadê o Getúlio? Vou conversar com o Getúlio. Irmão, para de se meter na vida dos outros. Não faz isso não. Uma hora vai dar um problema sério para você. Tem gente que se mete. A pessoa vai lá contar o problema, aí ela vai lá querer se meter na vida da pessoa. Seu filho te xingou? Meu Deus, não pode xingar uma mãe. Eu vou conversar com o Pedrinho. Não é que você quer, é para você orar. Entendeu? Até o conselho que você dá meio esquisito, cuidado. Às vezes você está vendo que o Getúlio está traindo a Toninha. Vai orar. Vai lá de cima da Toninha. Ô Toninha, deixa de ser boba, o Getúlio já está te traindo. Não faz isso não. No final, mesmo ela sendo traída, os dois vão se entender, você que vai estar errado. Entendeu? Vai ver que a Toninha até sabe que é traída, já desculpou e tudo. Você está se metendo, não vai ver se meter. Você está entendendo? Depois você que vai estar errado. Negócio de fofoca, disso e disso. E o fulano falou mal de você. Irmão, para com isso, vai orar. Sim ou não? Hã? De vez em quando vem gente tentar falar de alguém para mim. Aí o que eu faço? Eu desligo o telefone, amarro aquele demônio que eu sei que é um espírito e orar. Eu chego lá para Toninha, fulano falou tão mal, eu digo, não, isso é fofoca, isso é se me disse, isso não é de Deus. Parar com essas coisas, para se meter na vida dos outros. Ah, pastora, mas a Getúlio bota a roupa na porta 3 horas da tarde, não está nem mais sol, o problema é dele, da roupa dela. O que você tem a ver com a vida dos outros? Deixa ela. Mas nem roupa na porta ela não bota, o problema é dela também, ué. Ela quer usar roupa suja, fazer o quê? Deixa ela usar roupa suja dela. Você tem que parar com essas coisas, tem que orar pela pessoa, não se meter na vida dos outros. Isso dá problema. Daqui a pouco sai um problema lá no seu portão, lá, um escândalo. A maior vergonha, todo mundo olhando, entendeu? E você foi lá se meter onde não devia. Deus, é assim como o Paulo estava avisando ali, que o negócio ia ser pesado, a Deus está avisando a gente para não se meter. Eu sei de cada coisa, irmão. Fosse assim, não, vou chamar a polícia, não vou conselho pela nada disso, eu vou orar. Deus deixou chegar até a mim para orar. Não, bota na camisa de força, bota na camisa de força, vamos orar, gente. Hã? Não é isso, não, eu estou tentando resolver o negócio humanamente, não espiritualmente falando. Hã? É assim que se vamos denunciar ali. O bar Chiquinho ali que está incomodando todo mundo. Então, por que você não pega um sal, não joga ali? Eu já passei muito por isso, tá? Querer dormir. E eu estou com o celular, hoje em dia a coisa mais fácil que tem é você gravar. Eu podia ter ligado para lá, isso não pode não. Tem uma lei que não pode isso não. Aí você liga, denuncia, eles vêm, sabe o que eles fazem? Eles levam o som da pessoa, eles botam uma multa para a pessoa pagar.
Entendeu? E eu podia gravar tudinho, até coisa indecente, que não pode, não tem criança. Isso é legal, tem criança em casa, tem adolescente aí, aqui ó, filmei, olha aí, eles levam o som da multa. Só você ligar para lá, isso é lei. Pastora, você tem coragem de fazer isso? Eu não tive. Eu olhei para a pessoa assim, tadinha. A pessoa está com a vida toda enfunhada, tem que pagar a multa, eu vou acabar com a vida dele. Entendeu? O que você fez? Fui orar. Não se paga o mal com o mal. Fui orar, peguei um sal, consagrei, joguei no lugar, acabou. Agora eu tenho sossego, eu não precisou prejudicar ninguém. Eu podia agir como humanamente, né? Mas não, eu preferi ir para o lado espiritual. Ainda ia arrumar problema, né, pastor? Já saber para você, não, eles têm coisa lá que você pode denunciar anônimo. Ninguém sabe por você, mas mesmo assim, Deus sabe. Entendeu? Ora a Deus, joga o salzinho ali, abençoa aquela pessoa, tá? A pessoa também não está bem. Você não tem nada. Aí está ali com aquele som ligado ali, com aquela cerveja, daquela mais baratinha que tem. Às vezes nem cerveja, não tem aqueles vinhos bravos mesmo. Você ainda vai prejudicar mais ainda a pessoa, coitada. Vai ver que ela já está bebendo, escutando aquela música aí, desgostosa da vida, cheia de problema. Ela mais um problema para ela. Não, vai orar, irmão. Joga um sal, ora a Deus. Que é bem-aventurado o quê? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu já tive muita misericórdia, coisa que eu podia prejudicar, eu estava no meu direito, mas eu não fiz. Não fiz. Ah, bom, está na justiça, você tem ano. Presta atenção. A justiça é Deus. Entendeu? Eu entreguei na mão de Deus. Glória a Deus. Aí a justiça de Deus não falha. Eu estava falando aí um dia desse aí, que a gente não torce pro mal de ninguém, né? Eu passei meu pagamento com um determinado banco, mudei. E esse banco sumiu um dinheiro meu lá que eu não sei nem para onde foi até hoje. Pastor, sabe como botar na justiça? Não botei não. Mas eu botei na justiça, fui lá no banco, liguei para lá, ninguém deu conta do dinheiro que sumiu da minha conta. É a segunda vez que a gente contou o dinheiro meu nessa conta. Aí eu fui, passei lá, numa agência lá, pedi a transferência, que eu acredito, né? Que dia 5 agora já deu o prazo máximo. Se não tiver concluído, eu vou ter que voltar lá na agência para saber o que aconteceu. Eu já pedi a portabilidade. É de 30 a 60 dias, né? Eu estou aguardando fechar os 60 dias para ver se já foi feita a portabilidade. Aí eu fui lá, fiz a portabilidade, não bota na justiça, não botar na justiça. Quando foi alguns dias depois, menos de uma semana, estourou uma bomba lá com esse banco. Aí o INSS cortou eles, não vai mais ser pago mais nada ali, excluiu eles. Aí eu olhei assim, eu falei, olha só, e lá mostrou na reportagem o que aconteceu comigo, eles fizeram com um montão de gente. O caminho do ímpio tem o quê? Fim, ele fez comigo, faz com o outro, vai com uma hora eles vão se dar mal. Sozinho. Porque quem planta o mal, eu não precisei botar na justiça nada disso, mas eles perderam muito. Por quê? Porque perderam muitos clientes do INSS, né? E além disso, quem é que vai querer confiar mais deixar dinheiro ali? Depois de tanta denúncia que está assumindo dinheiro, o pessoal não quer. Eles perderam muito cliente. Esse pessoal, depois eu estava vendo lá na reportagem, o pessoal que estava tudo lá, tudo saindo. Eles fazem mal, não vai muito longe. E eu não precisei nem mover um dedo meu, não estou feliz porque aconteceu isso não, mas só que é dando que se recebe. Eles plantaram mal, eu mesmo pode ir mal dele, eu não vou fazer nada, deixa pra lá.
Entreguei na mão de Deus, mas não deu bom para eles. A pessoa engana as pessoas, passa perto das pessoas, depois a pessoa cai, irmão. Cai, porque é uma bobeira a pessoa ser desonesta. Porque e aí, eles ganharam alguma coisa com isso? Nada. Tirou um beiradinho daqui e dali, o pessoal mete tudo pé. Eles não precisam dos clientes para funcionar. Os pessoal perde a confiança, não quer mais, e aí? Depois saiu, enquanto estava tudo abafado, ele estava só tirando o pessoal, tadinho. Ia lá, reclamava, eles não faziam nada. Agora que estourou a bomba, todo mundo sabendo, aí eles estão perdendo os clientes. E depois que aconteceu isso, eles me ligaram várias vezes querendo negociar para me continuar. Não dei nem confiança. Eu falei, obrigada. Nem falei mais nada do dia. Entendeu? Então é coisa séria. Não é eu falar para eles, se você me devolver o dinheiro que vocês tiraram de mim, talvez eu não ficaria. Entendeu? Porque é bobeira, gente. Vai tirar um mês, vai tirar outro mês. Eu preciso não obrigada a ficar lá. E eles estavam negando a contabilidade, tá? Olha só. Por isso que estava dando problema. Ele não pode negar a contabilidade. Porque a gente recebe o nosso benefício, a gente não é obrigado a receber ele não, a gente recebe onde a gente quiser. Eles estavam negando a portabilidade. Por isso que eu tenho até que ver a minha, quando der o prazo aí, eles falaram que se eles negar a portabilidade, tem que ligar lá para da ouvidoria do INSS, porque não pode fazer isso. A gente não é obrigado a ficar no banco mesmo. Entendeu? Coisa séria. Mas eu estou dando um exemplo, quem faz o mal, eles mesmos enrolam no pau dele. Entendeu? Aí teve um advogado falou comigo, não, se tu botar na justiça, não vou aqui. Pessoal. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo assim, ele avisou, né, que a navegação ia ser difícil. Ia ter dano ao navio, a carne, a vida deles, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Por quê? O piloto e mestre, na mente deles era o quê? Instruído, sábio, vai acreditar no prisioneiro. É isso que às vezes a pessoa se enrola. Mas então aquele pastor ali pé de chinelo, nem estudo não tem, vai acreditar naquilo ali. Eles desfizeram de Paulo, vai deixar de ouvir o piloto do navio, mestre do navio, pessoas experientes para ouvir o prisioneiro. Mas o prisioneiro era uma pessoa de Deus. Deus já estava mostrando o que ia ser lá na frente. Entendeu? Aí o que aconteceu? No que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar feliz, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Polo, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhe pareceu ter que já o que desejava. Vem um ventinho suave, tranquilo. É isso aí. Esse prisioneiro não sabe o que está falando, não. Como é que a navegação está tranquila? E fazendo-se vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio
navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos a ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calma, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo os navios, e temendo darem a costa de Siste. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Olha só, o Paulo tinha feito o que, pessoal? Deus usou o Paulo para avisar. Cuidado, eles não acreditaram. Você está entendendo? Nós não podemos desprezar, pessoal, as profecias, os avisos de Deus. Entendeu? A gente tem que ficar alerta. Se Deus está falando, não vou vigiar mais. Vou vigiar mais, vou buscar mais a Deus. Vou vigiar com quem eu amo, vigiar o que eu falo. Você está entendendo? É assim que até um lugar que você vai. Eu ia sair, acho que foi sexta-feira, não, quinta, não foi quinta? Lembra, Rose, que a Natasha até falava para você que a gente ia sair. Depois falou que não ia sair nada, porque eu não senti no meu coração. Não senti, não. Eu ia aí, mas estava aquilo, não vai hoje. Então, eu costumo ouvir o que Deus fala comigo, tenho um ouvido sensível à voz de Deus. E o pastor Mota, ele fala que às vezes quando você não sente paz, quando vem aquela voz lá no seu coração, você tem que prestar atenção. Às vezes é Deus falando com você. E às vezes você vai, você não vai dar muito certo, vai ser como você imaginava. Você entendeu? Uma vez, teve uma mulher que ela mandou me chamar para ir lá na casa dela, fazer uma oração que ela não estava se sentindo muito bem. Lembra, Natália, da dona Terezinha? Eu era obreira nessa época. Aí, eu comecei a me ajeitar para ir, só que Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou lá no meu espírito, sabe? Não vai. Não, o Senhor está chamando para orar, que ela está passando mal. O Espírito Santo falou, não vai. Eu não sei porque que eu não estava, no meu coração estava dizendo para mim não ir. Só que eu, nova convertida, o que eu achei? É o diabo. O diabo não quer que eu vou lá orar pela mulher, está amarrado. Aí teimei e fui. Aí, poxa, gente, eu estava em casa, eu ia orar. Eu estava preparando para ir orar, como é que eu larguei tudo e fui. Não era muito pertinho, aonde ela morava. Assim, não era longe nem muito pertinho, mas já estava tarde. Assim, já era, estava já partindo para quase 10 horas da noite, não era cedinho. A Rose foi lá, passou ali no outro dia. Não tem onde a gente passou, Rose, que eu falei, aqui que era a rádio. Não tem? Ela morava ali, perto. E eu morava, sabe aonde? Lá depois da igreja do pastor Mota. Lá pro lado daquela rua da Torre, lá na frente. Eu não sei aquela rua daquele salão que a gente foi no aniversário do pastor, a outra rua, mais lá para frente. Então não era tão pertinho assim para ir tarde da noite a pé. Oi, bom dia, paz. Não era tão pertinho assim, eu fui. Tudo bem, meu filho? Calor, né? Então, não era tão pertinho assim, mas eu fui andando. Eu falei, não, poxa, a mulher está precisando de uma oração, eu vou. Aí eu fui sozinha. Naquela época, a Natasha continua, né? Mas ela era pequenininha, com pouca idade. Ela tinha pouca idade. Vou falar pequenininha, não, ela tinha pouca idade. Para ir comigo. Aí eu fui. Chegou lá, e aí, Dani? Porque
dor de cabeça, que eu não estou sentindo bem e tal. Eu falei, tá bom, dona Teresa, eu vou fazer uma oração pela senhora. Aí eu fui lá, fiz uma oração por ela. Aí terminei de fazer a oração. Aí ela, poxa, mas você tem dinheiro aí? Eu falei, dinheiro eu não tenho, não tinha um centavo no bolso. Eu não tinha um centavo. Dinheiro eu não tenho não, dona Teresa. Eu vim fazer uma oração pela senhora, que a senhora não está se sentindo bem. Não, mas eu preciso tomar remédio. Eu preciso tomar um remédio, e eu não tenho dinheiro para comprar remédio, e não tem ninguém para me dar dinheiro para comprar remédio. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar remédio para ela. Não, vamos ali comigo rapidinho. É rapidinho. Vai eu e sai com a dona Terezinha 10 tantas da noite. É rapidinho, dona. É rapidinho. Aí me deu a mão assim. Pode, filho, tira ali. Pode tirar ali a doça lá, filho. Tá? Bota ali, Guigui, para ele tirar. Bota ali em cima ali. Tá? Pode ficar à vontade aí. Bota também o açúcar ali, ó. O açúcar, colherzinha, Guigui, por favor. Para ele se servir. Aí, o que acontece? Aí eu falei com ela, né? Eu falei, eu não tenho mais, vamos lá. Saí eu com a dona Terezinha, não tinha ninguém na rua. Ela me deu a mão aqui, vai eu com ela. Aí ela, mas a senhora já sabe onde vai? Já? Vamos lá. Aí foi andando. Quando chegou ali em frente à igreja do pastor Mota, que o homem tinha umas irmãs do pastor Mota sentado, umas 2 irmãs. Irmã que eu falo, irmã da igreja. Não sei se era 2, eu nem me lembro mais quem era. Se eram 2 jovens da igreja. Deus abençoe. Aí ela estava lá sentada, a dona Terezinha me vai. Ali, já sei que eu vou ali. Aí parou, vou parar ali que eu vou falar com a menina. Parei, ela, olha que eu estou cheia de dor, estou sem um centavo para comprar remédio, que não sei o que. Eu fiquei toda sem graça, porque eu falei, meu Deus, o irmão vai pensar que eu não quis comprar remédio para ela. Mas não é nada disso, eu não tinha dinheiro. Aí eu fiquei com uma vergonha das irmãs, eu falei, meu Deus, a irmã vai pensar que eu tinha dinheiro, não podia comprar um remédio para ela. Aí tá, fiquei sem graça, mas aí eu estou morrendo de dor aqui, que não sei o que. Aí o irmão foi, pegou o dinheiro lá e deu para ela. Não, toma lá, vai lá, compra um remédio. Ela, agora me leva ali para me comprar um remédio. Irmão, tu lembra onde era o Armando, né? Ela me levou lá com o Armando. Uma barraca lá, mas foi bravo, todo mundo bebendo. E eu lá com a dona Terezinha parou lá e queria conversar, e eu querendo ir embora, ficando tarde. Olha só, ficando tarde eu na rua, querendo ir embora orar. Dona Terezinha agarrada lá, e eu não podia deixar ela na rua, porque ela não andava sozinha direito. Ela tinha uns probleminhas lá de saúde que ela não andava. Vou deixar essa senhora aqui perdida no meio da rua, agora eu vou ser obrigada a levar ela em casa, tem que ficar esperando. E aí Deus falou no meu coração, ele falou assim, olha, o que acontece? Você não era para ter vindo. Eu falei para você não vir, sabe por quê? Porque Deus sabe quem crê e quem não crê. Ela não tinha, na verdade, ela não tinha muita fé, dona Terezinha, ela não acreditava muito não. Se levava ela lá, o pastor orava, ela continuava falando a mesma coisa, estava doente, entendeu? Aí eu fui, irmão, por fim, muito custo, a Terezinha lá conversando, eu lá, e eu pensando, meu Deus, tá eu aqui dando esse forró aqui, querendo ir embora, daqui a pouco passa alguém aqui, me vê uma hora dessa aqui nesse forró, não vai entender que eu estou acompanhando a dona Terezinha, que eu era obreira, ali todo mundo me conhecia. Aí eu, dona Terezinha, vamos embora, tá ficando tarde e tal. Aí ela pegou o comprimido dela, bebeu. Aí foi, e ela andava devagarinho, cadendo, né, da situaçãozinha dela. Foi a gente, igual a tartaruguinha. Irmão, eu vim lá da casa dela, tarde da noite, tinha ninguém na rua, sozinha, cheio de frio, e Deus falou no meu coração, falei com o Senhor. Você entendeu? Porque ela não estava assim, nem tão mal assim, não. Aquilo era o espírito que estava usando ela. Ela parou lá na barraca, conversando com todo mundo. Nem tinha tomado o remédio, entendeu? Dor de cabeça dela, até passou lá dentro da barraca. Então, foi só para
tirar de casa, eu ia orar, entendeu? Eu falei, meu Deus. Então, quando às vezes Deus fala no seu coração, se é para você ir, se não é para você ir. Às vezes você vai pregar para uma pessoa, Deus já falou para você nem falar mais nada, a pessoa não aceita. E você fica insistindo e querendo, não. Você tem que entender o que é a pessoa, o que é um espírito. Quando é um espírito, você tem que amarrar e mandar embora. Não deixe o que é santo aos cães. Glória a Deus. Então você tem que vigiar. Às vezes, o demônio usa a pessoa, mas é para tirar você da presença de Deus. Estou falando que eu ia orar, não ia orar. Aí aconteceu isso na hora da minha oração. Da outra vez foi o pastor lá na rádio. Eu estava lá na rádio que eu fui contar um testemunho. E o pastor querendo fazer a programação e ela lá, não pastor, eu quero oração. Eu estava lá nesse dia. Aí não pastor, o pastor lá botando os cabos, arrumando os cabos, que aí já estava atrasado para começar a programação. E ela, pastor, eu quero oração. Pastor, irmão, dá um pulinho na igreja, irmão, que eu oro lá para você. Porque o pastor percebeu que não era ela. Era um espírito, entendeu? Ela usava ela para querer atrapalhar as coisas de Deus. Então você tem que perceber isso. Então se eu só te ligo na hora que você vai orar, tá certo, que às vezes acontece sem querer, né? Você não sabe. Mas tem coisa que você percebe que já é assim, de propósito do inimigo. A pessoa só te chama para você ir no shopping, passear no dia de culto. É um dia importante de culto. Por que não chama você num dia que você tem? Um dia de sábado, né? Que onde tem uma festividade, mas não é sempre que tem na igreja. Não te chama um dia de sábado, um dia que dê para você. Mas tem que ser um dia de semana, sei lá, um dia de segunda, de quinta. Tem que chamar você logo no domingo, logo no dia do culto. Você está percebendo que isso não é normal. Aí ele está falando aqui, vamos lá. A gente estava no 18, né? E andando nós agitados, uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram Davi. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. O que o Paulo falou já estava acontecendo. Que a vedama, navio, pastor, entendeu? E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Agora, o que aconteceu, pessoal? Fugimos toda a esperança de nos salvar. Mas aí, o negócio era tão pesado, que eles perderam até a esperança de se salvar. Às vezes o demônio, o ataque dele é tão maligno que a pessoa até perde a esperança. Eu acho que esse meu marido não tem mais jeito não, acho que esse filho não tem mais jeito, acho que isso não vai acontecer mais não. Eles perderam a esperança, que não tinha um sinal de que eles iam ser salvos. Mas o que aconteceu? E havendo já muitos que não se comia, né? Então Paulo de novo, pondo-se em pé, né? Pondo-se em pé no meio dele, diz: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido e não partir de Creta. O Paulo falou coisa, se vocês tivessem me ouvido, isso não teria acontecido. Tem muita gente, presta bem atenção, tem muita gente que se tivesse ouvido o pastor e a pastora, que Deus falou, tem muita gente que não estaria sofrendo, gente. Às vezes eu recebo pedidos de oração de pessoas que a vida está no fundo do poço, mas a pessoa não se liga nisso, mas eu lembro que Deus me usou para avisar, né? Se eu não ouvir. Tem muitas pessoas que se ouvisse o pai, ouvisse a mãe, ouvisse o pastor, ouvisse a pastora, não estaria na situação que está. Tem pessoas aí morando nas ruas, gente.
Nos presídios, você vai lá olhar, às vezes a pessoa até batizada, ela é da igreja. Eu já conheci várias pessoas, pessoa morando na rua, mendigando, você vai lá olhar da igreja X, entendeu? Mas por quê? Porque a pessoa não quis ouvir o conselho de Deus e acabou ficando nessa situação. Entendeu? O apóstolo Paulo falou, se vocês tivessem me ouvido, isso teria acontecido. Aí ele disse, mas agora, fora na verdade, ter ouvido a mim, e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perdição, tá vendo? Perder aquilo tudo lá por não ouvir. Tem muita gente que perde. Perde um bom emprego, perde um bom casamento, perde a prosperidade, perde a saúde, não ouvir Deus. Mas agora vos admoesto que tenhais o quê? Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Vamos dar uma paradinha aqui? Irmão, o Paulo não era prisioneiro? Sim ou não? Ele estava ali. Agora, essas pessoas todinha aqui estavam na mão de Paulo. Estava na responsabilidade de Paulo. Quem ouvisse Paulo daqui para frente, viveria. Quem não ouvisse, morreria. Olha a situação que era. Você entendeu? Para eles viver, eles tinham que ouvir o conselho de Paulo. É igual Lídia. A Lídia, para a família dela ser liberta, ela tinha que ouvir quem? O conselho de Paulo. Então, às vezes, Deus levanta aquele homem, aquela mulher, até para dar livramento até de morte na vida, que nessa campanha aí de sexta-feira, não é? Olha quantos parentes de pessoas que foram tiveram livramento de morte por causa dessa campanha. Já teve pessoas aqui, pessoal, fazendo a campanha aqui, que nem uma irmã, que ela estava fazendo a campanha aqui, sexta-feira, o marido dela trabalhava com moto. Ele estava fazendo, Deus deu um livramento a ele tremendo. Até ele veio aqui na igreja contar esse testemunho, isso até hoje, ele veio todo arrepiado. Pastora, minha mulher estava fazendo a campanha aí, aconteceu isso, e Deus deu um livramento a ele. Um assalto lá que teve lá, Deus não deixou levar nada dele, não deixou tocar nele. E às vezes Deus avisa, faz a campanha direitinho, cuidado, a pessoa não faz, acontece um troço, aí você vai culpar Deus, mas como se Deus avisou? Deus estava usando Paulo para avisar o pessoal. Agora era assim, quem ouvisse o Paulo ia viver, quem não ouvisse, por quê? Porque Deus estava usando ele para mostrar ao povo lá para onde eles iam, o que eles deveriam fazer, para guiar eles. Isso aqui tudo aconteceu porque eles quiseram ser guiados por Deus. Eles acharam que o mestre Davi sabia o que estava fazendo. Quando a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, que a gente não aceita o conselho de Deus, é um problema, pessoal. A gente vai acabar caindo na mão errada, no lugar errado. Entendeu? Aí ele disse assim, somente o navio. Todos quanto navegam contigo. Portanto, varão, tens bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos já a uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, impedidos de ir para uma outra banda do mar, Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e lançaram prumo
e acharam ali 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse um dia, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado papel ao mar, como os que queriam lançar âncora para a proa. Eles queriam meter o pé no navio. Não, isso aqui vai dar ruim. Entendeu? E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão salvar. Olha aí. Mais uma vez eles iam fazer errado. Mais uma vez Deus estava usando Paulo. Era prisioneiro? Era, mas Deus estava usando ele. Esse navio aqui e esse mar aqui também representa o mar da vida. Está aí no mar da vida, dentro do navio. Deus está usando o homem, está usando a mulher dele para guiar você não cair numa furada. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, não poderão salvar-se. Então os soldados cortaram os cabos do bedel e o deixaram cair. Dessa vez, o que eles fizeram? Eles ouviram Paulo. Vamos ouvir porque Deus está com esse homem. Entendeu? Eles ouviram Paulo. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Paulo falou: você tem que comer. E havendo dito isto, tomaram o pão e deu graças a Deus na presença de todo, partindo o pão, começou a comer. Está vendo? Agora, as coisas iam começar a dar certo para eles, porque agora eles estavam ouvindo o conselho de Deus. Enquanto eles não ouviram o conselho de Deus, estava dando tudo errado. Começou a ouvir o conselho de Deus, você pode estar no pior buraco que for. Pastor, você não sabe a situação que eu estou passando, eu estou numa tempestade, você pode estar na pior situação que você tem. Mas se você começar a ouvir o conselho de Deus, você vai conseguir sair daquele buraco. Você vai conseguir se salvar você e sua família. Mas tem que dar ouvido a Deus, irmão. Pode sair fazendo do jeito da pessoa, entendeu? Aí o que aconteceu? E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Olha só, 276 almas que agora estavam na responsabilidade de Paulo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram sobre o que se deveriam encalhar nela, o navio. Tá vendo? Dessa vez eles consultaram. Saíram fazendo na cabeça deles. Pior coisa que tem é quando a pessoa, eu já sei o que eu estou fazendo, eu sou experiente nisso, porque eles eram experientes no navio, mas ele não tinha experiência numa tempestade dessa. Ali tinha que ser a mão de Deus guiando eles. Mas eles consultaram se deveria encalhar nela, no navio. Levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram para a praia, estando porém no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel,
mas a popa abria-se com a força das ondas. Agora o navio já estava indo tudo embora. Agora Deus sabe o que faz, né? O navio foi se abrir certinho no lugar. Deus sabe, quando você pensa que acabou, que é o fim, é a hora da sua bênção. Que esperança eles tinham mais? O navio agora está todo se arrebentando todo cada água, agora já era. Não é isso? Aí o que aconteceu? Então a ideia do soldado foi que matasse os presos. Olha só, pelo amor de Deus, já estava todo mundo enfunhado, ainda queria matar o preso. Por isso que tinha que ter um ninho de Deus ali, gente. Entendeu? Que matasse os presos para que não fugisse. Olha a preocupação dele. Ele não sabe nem se sobreviver. Não. Misericórdia. Para que não fugisse. Para que não fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, destornou esses intentos e mandou que os pudesse, que o diabo não conseguiu matar o Paulo na tempestade. Paulo tinha uma missão lá. Aí estava tentando usar esse cara para tentar matar o Paulo. Está amarrado, não Jesus, né? E mandou que pudesse nadar e se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, que todos chegaram à terra como salvos. Olha só, nenhum deles morreu. Todos eles conseguiram chegar salvo, como Paulo tinha dito. Então, pessoal, vamos supor que esse pessoal todo aqui do navio, às vezes é a nossa família. Deus quer que todos cheguem salvos à vida eterna. Mas para isso é necessário a gente ouvir as instruções das pessoas que estão sendo usadas por Deus, pessoal. Não sair fazendo pela nossa cabeça. Não, mas eu acho, não esquece esse negócio de acho. Olha para a palavra de Deus aprova, então vou fazer. Ah, não, mas a palavra de Deus não está aprovando isso, então não faça. É a mesma coisa mentira. Mentira não é de Deus, pessoal. Deus está usando o pastor e a pastora para falar. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Toda vez que você mente, você está usando uma ferramenta dele. Não faça isso. Você não pode falar, não fale. Fica quieto. Mas não minta. Isso vai atrapalhar a sua vida. Entendeu? Parece que você está relevando vontade, mas depois você vai te atrapalhar todo. Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Observar o que Deus está falando. A mesma coisa é parente. Presta atenção. Às vezes tem um parente que você fica chateado com o parente. Você fala do parente. Irmão, isso é um pecado. Se você se juntar dentro da sua casa para ficar falando de parente, você está pecando contra Deus. Porque Deus mandou você amar o seu próximo. Deus disse na palavra dele, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu mesmo destruirei. A nossa luta não é carne, nem sangue. Cuidado com isso. Porque você tem que orar pela pessoa para libertar, não ficar falando mal. A mesma coisa é filhos. Presta bem atenção. A gente não vai lá não. Tem o Mateus 15? Sim ou não? Mateus 15. No Mateus 15 está escrito ali que aqueles que maldizem os seus pais, que é falar mal do seu pai e da sua mãe, que morra de morte. Já viu isso escrito lá? Então você ficar falando mal da sua mãe, do seu pai, isso é um pecado, tá? Ah, mas eu não falo mal, não, só falo umas coisinhas que eles fazem de errado. Mas você está fazendo errado, você também está tão errado quanto eles. Você não era para estar falando isso, era para ir orar. Deus, está acontecendo isso, eu queria que o Senhor mudasse lá o jeito da minha mãe, do meu pai.
orar a Deus, não ficar metendo malho mesmo por aí, isso é pecado, entendeu? Aí na hora do café da tarde, na hora da janta, senta lá e fica, não, porque eu tô indo, é sem vergonha, praia Juliette. A Juliette também, não sei porque a Juliette aceita. Também ninguém quer saber de Jesus, porque vocês estão passando aquilo lá. Irmão, para com isso, vai orar. Entendeu? Já é um pecado é te julgar os outros. Não julgueis para não ser julgado. A sua casa não é isso que tem que ter, não. Outro dia eu sentei com a Natasha na mesa, não, sentei na cadeira. Né? Até da mesa. Tem gente que fala, eu sentei na mesa, você está na mesa, não. Sentei na cadeira. Aí nós sentamos lá para tomar café e a gente estava conversando o negócio. Aí a gente conversando, Natasha foi conversando comigo, Natasha, Deus deu uma revelação para a Natasha. Eu falei, Natasha, tem que gravar essa revelação aí. Nada, mãe, eu sentei aqui conversando com a senhora normal. Eu falei, mas isso aí foi uma revelação muito forte. Ela até gravou. Gravou do semeador? A gente conversando na mesa, veio aquela mensagem do semeador. Porque a gente tem que sentar para conversar isso. Coisa boa sobre Jesus, não é o que está falando? Salmodiando, cantando, louvor, aí eu sento lá, já não estou rindo. Meu Deus do céu. Estou rindo. Mas, gente, Deus no Espírito Santo, porque assim, ó, nem vou tomar café com vocês, eu não sair fora dessa fofoca. Entendeu? O Espírito Santo, não sai fora dessa fofoca, não quero tomar café não. Porque assim, de manhã você convida o Espírito Santo para ficar com você. Né? Depois se estiver falando um negócio pesado, ele não vai querer ficar, não. Ele vai meter o pé. Faz assim não, bota um louvor, bota uma pregação, entendeu? Aí fica lá, às vezes eu boto o pastor Mota lá, toma um café, cabelo torradinho, entendeu? Ou às vezes eu escuto um louvor. É tão bom, você tem paz. Entendeu? Agora, poxa, aquele Getúlio não quer se converter, irmão, porque tem um demônio ali. Jesus não ficou falando isso de demoniado gadareno. Ele está falando que eu estou atormentando ele não quer se converter. Jesus não ficou falando isso, gente. Depois que o demônio saiu, ele expulsou. Depois que saiu, ele quis ir, não. Entendeu? Ele queria porque queria ir com Jesus. Vai orar pelo Jesus, pela Bernardina. É isso, olha para Jesus. Olha para Jesus. Cuidado, o problema dos outros é só para você orar, né? Para você ficar focado, pensando na vida de Jesus, não sei o que. A gente já não dá conta da nossa vida. Entendeu? A gente já não dá conta da nossa vida direito. A gente ficar. Jesus disse, na minha lei, medita, a gente não pode ficar meditando na vida dos outros. A gente tem que meditar na palavra de Deus. Isso vai fazer a gente crescer. Aí você vai se tornar forte, você vai se tornar uma pessoa cheia de Deus, aí você vai poder ajudar o outro que está caído. Glória a Deus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Você viu aqui, né, pessoal? Quando eles queriam navegar lá pela cabeça deles, deu tudo errado. Mas quando eles começaram a ouvir as coordenadas de Deus, ninguém se perdeu. Todos conseguiram ser salvos. Entendeu? Deus estava usando Paulo, mesmo ele sendo prisioneiro, para salvar a vida daquele pessoal. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Bonitinha essa blusa com você, dona Maria. A senhora. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho colocar a vida, Pai, de cada pessoa em tuas mãos e dos familiares, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor não permita que ninguém se perca. Todos venham a ser salvos, é a sua vontade. O Senhor disse que não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos sejam salvos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que dirá dos seus santos, que já foram lavados e remidos pelo teu sangue. Então, que o Senhor possa salvar a vida desses, de todos os familiares, salvar
que estava amarrado, que estava preso, venha acontecer na vida dessas pessoas. As bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida delas. Em nome de Jesus, ó Pai. E peço que o Senhor receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra, eu honrarei. E graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Natasha, pega o negócio lá, por favor. Tá. Glória a Deus.